Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje falaremos sobre o Chicago Bulls. Bom, como chega o Chicago Bulls para a temporada 2021-2022 da NBA? Eles finalmente voltarão aos playoffs depois de 4 anos, no caso em 2022, 5 anos. Bom, o Chicago se reforçou muito para essa temporada e ele melhorou muito o seu time. Isso é inegável. Então, sim, eu não consigo ver 8 times melhores do que eles na Conferência Leste, pelo menos falando no papel. Então eu acho que o Chicago Bulls voltará aos playoffs. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Foram, como eu disse, os últimos playoffs que o Bulls jogou foram em 2017. E desde então eles tiveram anos assim, bem chatos, bem neutros. Um time que não ameaçava ir para os playoffs, mas não pegava pique alta, ficava ali na 10ª posição sempre. E o único ponto positivo que eles tiveram nesses últimos anos foi tirar o melhor de Zach LaVine. Foi um cara que realmente cresceu demais e vem mostrando ser um grande franchise player para o Chicago. Mas o Chicago precisava de mais para melhorar o time. E antes de falar sobre os reforços dessa temporada, que fazem o Chicago ter força para voltar aos playoffs, tem que voltar um pouco na temporada passada, 2020-2021, em que eles, no meio da temporada, contrataram um cara, mas assim, já pensando nas temporadas seguintes, que é o Vucevic, que era o pivô do Orlando Magic. O Chicago Bulls acertou uma troca por ele, enviando principalmente o Wendell Carter Jr. e duas picks futuras de primeiro round, ou seja, o Bulls não queria pensar no seu futuro, ter jovens jogadores ou picks, e queria pensar em ter um time melhor já por agora. E o Vucevic entrega isso. Ele é um pivô muito bom, um cara que eu gosto demais do jogo dele, principalmente ofensivamente, um cara muito sólido que vai te entregar 20 e poucos pontos, além de um pouco mais de 10 rebotes por média, tanto que na última temporada no Magic, por exemplo, antes de ele chegar no Bulls, eles estavam com 24 pontos e 11 rebotes de média, e ele sempre entrega por aí. No Bulls, ele tem 21 pontos e 11 rebotes de média, é um cara que arremessa de 3, é um cara que arremessa de meia distância, um cara que joga bem dentro do garrafão também, então ele tem um arsenal bem completo. E ele chegou para montar uma boa dupla com o Zach LaVine. Porém, o Bulls sabe que com os dois ainda é difícil, porque o resto do time não ajuda. O Bulls é um time bem esquisito mesmo, o time completo do Bulls, assim. Então, apesar de serem dois jogadores muito interessantes em LaVine e Vucevic, o Bulls sabia que ele tinha que ser mais agressivo no mercado. E ele conseguiu. Pelo menos o time titular, o quinteto titular do Bulls, é bem interessante. Bom, como dito então, essa troca do Vucevic foi um ponto para mostrar que o Bulls queria já ser um time competitivo. Temporada passada não deu certo, não deu tempo, de reagir e voltar para os playoffs. Mas enfim, chegou nessa off-season, então o Bulls tinha um espaço na sua folha salarial, tinha alguns jogadores com salários altos que não entregavam tanto também, embora alguns eu até acho interessantes, mas enfim, o Bulls conseguiu renovar, reformular bastante o seu elenco. Vou falar aí das 3 principais contratações do time para essa temporada. Primeiramente, Alex Caruso, que chega do Lakers com um contrato de 36 milhões em 4 temporadas. E de primeira eu vi esse contrato do Caruso e falei, pô, o Bulls tá pagando demais. Eu acho que o Bulls tá dando um contrato muito longo. Já é um cara de 27 anos, não sei se vale isso tudo. Mas quando você para pensar, o Caruso é um cara de números muito abaixo, números muito... não são números altos, porém é um cara que ajuda demais o time. Ajuda a organização ofensiva do time, é um cara que sabe muito bem o que fazer com a bola e o seu principal triunfo é defensivamente. Então, o Bulls, tendo o Caruso por 4 anos e tendo por esse salário, eles têm um cara sólido, que ele sabe muito bem o que ele vai entregar, sabe bem suas limitações, sabe bem o que ele deve ou não fazer em quadra e ajuda demais na defesa. Então o Caruso é um cara que, principalmente nos momentos agudos das partidas, ou que nos playoffs mesmo, caso o Bulls chegue, caso o Bulls realmente chegue, confirme seu favoritismo e chegue nos playoffs, Caruso é um cara que pode ajudar bastante. E se o Caruso ainda melhorar em relação ao que ele jogava no Lakers, aí sim, então um contrato muito bem pago, porque é um valor de 8, 9 milhões. Por exemplo, o Bulls pagava isso no Felício. E assim, o Felício entrega, apesar assim, de ser brasileiro, a gente ter que dar uma moral para os BR, não tem jeito, O Felício era um cara fraquíssimo, e o Caruso basicamente substitui esse contrato dele. Então tem tudo para ser uma boa aquisição. Agora falando de uma outra aposta do Bulls que também pode vir a ser muito válida, mas esse sim eu acho difícil que ele faça valer muito bem o seu contrato. E acho que ele sempre vai ter esse peso nas costas de fazer valer esse contrato pago, que é o Lonzo Ball. O Lonzo é um cara que ele cresceu no Pelicans,
é um cara que eu acredito que vai conseguir ter uma carreira muito boa na NBA, ou pelo menos uma boa carreira na NBA. Acho que esse Bulls é uma oportunidade perfeita para ele ser um bom armador. Né? Também é um cara que defende muito bem, é um cara que está melhorando no arremesso de 3 pontos. Por exemplo, na última temporada teve 37% de aproveitamento, isso é relevante. Já conseguiu beirar os 15 pontos de média, por exemplo. Então o Lonzo é um cara que pode crescer muito no Bulls. Ainda é um cara jovem, mas o Bulls meteu um contrato nele de 85 milhões em 4 temporadas, ou seja, cerca de 20 e poucos milhões por temporada. E vai ocupar bastante a folha salarial. Eu acho que o Lonzo hoje, pelo que ele joga, ele valeria nada mais entre 10 a 15 milhões por temporada, mas o Bulls pagou mais do que isso. Então, espera-se que o Lonzo dê um salto na carreira e entregue mais. Como eu disse, eu acho que isso pode acontecer. O Lonzo Ball é um cara que tem qualidade, ele sempre carregou muitos pesos na carreira, o peso, por exemplo, de ser um ball, né, que o pai dele tanto hypa ele, por exemplo, fala tanta besteira na mídia. O Lonzo sempre sofreu muito com isso. O Lonzo só conseguiu melhorar um pouco na sua carreira quando ele afastou um pouco da imagem do pai dele. E, enfim, quando saiu do Lakers também, né, sair da pressão de jogar em Los Angeles, agora ele volta à pressão de jogar em um grande mercado, que é o Chicago. É uma cidade muito famosa assim no basquete. Então, vamos ver como que o Lonzo vai lidar com tudo isso. Porém, uma coisa que ele não tem é a pressão de ser uma estrela do time, já que isso vai muito mais no LaVine, no Vucevic e no próximo cara que eu vou falar agora, que é a grande contratação do Bulls, um cara que atraía muita atenção no mercado, que é o DeMar DeRozan. DeRozan também chega num contrato de 85 milhões por 4 temporadas, e pelo que ele já jogou na carreira, pagar 20 e poucos milhões no DeRozan, para mim, está excelentemente bem pago. É um cara que ele vai entregar o bastante para pagar isso. A única questão aí é que é um contrato de 4 anos, o DeRozan já tem 32 anos, então a idade está batendo a porta, ele pode um dia cair o nível e o Bulls ainda vai estar pagando esse contrato nele, mas falando de momento era um risco que o Bulls tinha que correr, porque o DeRozan é um cara que sobe o nível de um time. O DeRozan ele vai estar sempre entregando também seus 20 pontos de média. Se for ainda pegar essa última temporada no Spurs como base, ele ainda melhorou como armação de jogo também. Tá buscando arremessar um pouco mais de 3, embora ainda seja muito pouco. O DeRozan, o forte dele não é a bola de 3, mas o mid-range dele, pro outro lado, é perfeito. Também é um cara que defende muito bem. Enfim, é um All-Star. O DeRozan é um jogador de elite, é uma estrela da NBA. Tá distante, de fato, do auge dele, né, que foi lá no Toronto Raptors e tal. E ele é outro cara que sempre carregou um pouco na carreira uma pequena mancha de não ser decisivo em playoffs, por exemplo. Não conseguir entregar o que ele entrega na temporada regular. Mas pensando em Chicago Bulls, pensando que o Bulls quer apenas voltar aos playoffs de primeira ideia, assim, aí eu acho que tá muito bem, porque o DeRozan em temporada regular, ele entrega e muito. Então eu acho que ele entrega o nível necessário para o Bulls poder voltar aos playoffs. Inclusive, o Spurs, o pouco de dignidade, de qualidade que sobrou no Spurs nesses últimos anos, estava nas mãos do DeRozan, porque ele era o ponto que ainda segurava, que ainda impedia do Spurs ser um time fundão de tabela na Oeste. Outra coisa que eu acho que essa dupla Zach LaVine e DeRozan é uma dupla que eu acho que vai dar trabalho para encaixar. Não sei se o fit dos dois é muito bom, mas que se encaixar, eles têm 82 jogos de temporada regular para isso. Se encaixar, quando encaixar, eu acho que tem potencial para ser uma dupla muito legal de se assistir. Eu acho que esse encaixe vai passar muito pelo Zach LaVine poder abrir um pouco a mão da bola, virar um jogador mais finalizador e não querer ficar tanto com a bola igual nas últimas temporadas. Obviamente, nas últimas temporadas era necessário que o LaVine ficasse muito com a bola, porque o Bulls não tinha outro jogador além dele. Depois até chegou o Vucevic, mas foi por pouco tempo. Então, o LaVine eu acho que ele vai ter que aceitar um pouco mais um papel diferente, mas enfim, eu acho que tudo é questão de encaixe e com o tempo. Em resumo, são 3 reforços pontuais. O Caruso, que vai entregar uma excelente opção de rotação e vai entrar em pontos cruciais da partida. Lonzo Ball, para ser um armador que tende muito a crescer e tem tudo, tem a chance ideal da sua carreira agora para se afirmar como bom armador. E o DeRozan que vem aí, eu acho que o DeRozan inclusive vai jogar de ala, né, nesse time do Bulls, e não um ala armador como ele jogava lá no Raptors, por exemplo. Mas enfim, eu acho que ele tem tudo para poder encaixar com o LaVine e formar uma dupla bem interessante. Bom, outra coisa também sobre esse Chicago Bulls que muito se espera é que é muita expectativa sobre o Patrick Williams, né? Um cara que não conseguiu entregar tanta coisa na primeira temporada, um cara que desde que foi draftado é um pouco contestado, que o Bulls draftou mal, né? Muito se contesta o Bulls draftar esse cara na pick 4, mas uma boa
campanha do Bulls passa também por uma expectativa de evolução do Patrick Williams, que ele mostre alguma coisa a mais essa temporada, que ele mostre mais jogo, mostre mais qualidade defensiva e ofensiva. Então, o Patrick Williams dando um salto de qualidade nessa temporada, aí o Bulls já consegue ter mais chances ainda de fazer uma boa campanha. E agora os pontos negativos desse Chicago Bulls, podemos dizer então, como eu já falei um pouco sobre o encaixe, caso não consigam encaixar mesmo esses jogadores, principalmente DeRozan e LaVine. Outra coisa, como eu falei do Patrick Williams agora, o Patrick Williams realmente não conseguir engrenar na carreira, não conseguir evoluir mais. Isso é uma coisa que pode prejudicar o Bulls também, porque é esperado que o Patrick Williams consiga se afirmar como titular já na posição 4, né, ou um ala pivô. E o outro grande ponto negativo eu acho que é o banco de reservas, né, porque o Bulls é um time que ele já não tinha tantas opções. E algumas que eles tinham, algumas boas opções, saíram em signature trades por Lonzo Ball e o DeRozan. No Lonzo Ball, o Bulls mandou o Garrett Temple e o Thomas Satoransky. E o Temple eu acho um cara fraquíssimo, mas o Satoransky eu acho um cara que, para reserva, ainda entrega. Então acho que seria bacana o Bulls conseguir manter ele no time, mas não rolou. E no DeRozan, o Bulls mandou o Aminu, Al-Farouq Aminu, uma pique futura, né? Mais uma pique futura que o Bulls manda aí, de primeiro round. E o Thaddeus Young. E o Aminu também é um cara fraco, que eu não acho que o Bulls perde nada com ele, mas o Young é outro cara que seria uma boa opção para o banco de reservas, inclusive vinha até jogando bem na reta final da temporada passada. Então, principalmente Satoransky e Young, acho que foram opções de banco assim que seria bacana o Bulls tentar segurar eles, mas não rolou. Bom, o vídeo de hoje é isso, é para falar sobre esse Chicago Bulls. Deixe aqui nos comentários as suas expectativas para o time nessa temporada, as suas expectativas para o DeRozan no Bulls, se vai vingar ou se não vai dar certo. O Lonzo Ball, se vai dar um grande salto na carreira ou se vai continuar sendo aquele cara que você não sabe muito bem como definir. Mas enfim, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!